A todos, graça e paz. Acreditar que Golias venceria Davi era muito óbvio aos olhos dos homens, pois afinal de contas, a força física de Golias era muito maior do que a força física de Davi. Mas, aos olhos da fé, somente quem a tivesse é que poderia acreditar que Davi venceria Golias. E foi isso que aconteceu. Davi, com fé que Deus estaria com ele na batalha, foi contra Golias e o derrotou. Hoje vamos ver um pouco sobre este assunto, sobre fé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te pedimos que o Senhor nos oriente através da tua santa palavra. Nos dê cada vez mais fé para vivermos uma vida santa diante de ti. É em nome de Jesus que oramos a ti. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, pereceremos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quando Jesus estava navegando pelo mar da Galileia com os discípulos para a região dos Gerazenos, formou-se uma grande tempestade, trazendo perigo para todas as pessoas que estavam no barco. Neste momento, Jesus estava dormindo, e os seus discípulos, sem saberem o que fazer, vão acordá-lo para que ele faça alguma coisa com relação à tempestade. Nesta mesma hora, Jesus repreende o vento e o mar, e eles são acalmados. Os discípulos ficaram maravilhados com tamanho poder da parte de Jesus e se perguntavam: Quem é este que até os ventos e a água o obedecem? Diante de tudo isto que aconteceu, Jesus pergunta para os seus discípulos: Onde está a vossa fé? E com razão, pois parece que os discípulos haviam se esquecido do que disse Jesus quando eles entraram no barco. Jesus disse: Passemos para o outro lado. Jesus já havia determinado que todos passariam pelo mar e que chegariam ao outro lado, até a região dos Gerazenos. Ou seja, não havia motivo para duvidarem de Jesus. Aquela tempestade no mar era algo passageiro, mas os discípulos não tiveram fé para acreditar que passariam por aquele mar e que chegariam do outro lado. Ter fé é algo muito sério, pois exige que a pessoa acredite em fatos que estão por vir e não nos fatos que estão acontecendo. Neste caso, os discípulos tinham que acreditar naquilo que eles não estavam vendo, que era chegar na região dos Gerazenos, pois chegar na região dos Gerazenos seria o cumprimento da palavra de Jesus. Na Bíblia existem os registros de várias pessoas que viveram pela fé. Foi o caso de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Sara, de Jacó, de José e de Moisés. No caso de Moisés, está escrito em Hebreus 11, 23 a 29, um resumo da vida dele. O primeiro momento de fé foi quando ele nasceu. Os seus pais, pela fé, esconderam Moisés por 3 meses, pois existia uma ordem do faraó que todos os recém-nascidos que fossem do sexo masculino deveriam ser mortos. E o resultado desta fé foi que Moisés teve sua vida preservada,
criado no palácio do faraó pela sua própria mãe, e que durante este período ela mesma ensinava a ele sobre a origem dele. O segundo momento de fé foi quando escolheu deixar a vida do palácio e passar a viver com o povo de origem. Abandonou toda aquela riqueza para viver como pobre. Moisés teve fé suficiente para acreditar nas riquezas espirituais que há em Jesus Cristo, do que ficar com as riquezas terrenas. O terceiro momento de fé foi ter celebrado a Páscoa e ter aspergido o sangue do lado de fora da casa. Foi um ato de fé, pois Deus ainda não havia libertado o povo da escravidão do Egito. Era ainda uma promessa. Moisés teve fé, pois tomou todas as providências para sair do Egito antes que Deus realizasse a libertação. Naquela noite, todos já estavam preparados para partirem, antes de serem libertos. Isto é fé, certeza das coisas que se esperam. O quarto momento de fé é quando a fé prova ser a essência da vida. Quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho e atrás deles vinham os soldados egípcios. Deus disse para Moisés levantar as mãos sobre o mar, e em seguida o mar foi aberto e o povo passou em segurança. Moisés teve que acreditar em algo inimaginável: o mar se abrir para o povo passar. Quem em sã consciência iria imaginar algo tão grandioso assim? Ninguém. Por isso se chama fé, ter certeza das coisas que se esperam. Neste caso, a esperança era a liberdade. Agora vamos voltar a falar dos discípulos que estavam lá no barco no mar da Galileia. Para eles, realmente faltava fé. Se eles tivessem tido fé nas palavras de Jesus, quando ele disse: "Passemos para o outro lado do lago", as atitudes deles deveriam ter sido outras, tais como continuarem navegando e cuidando uns dos outros, com a certeza de que chegariam salvos na região dos Gerazenos. Outra atitude, talvez até orarem a Deus em nome de Jesus, para que o próprio Deus acalmasse a tempestade, se eles não tivessem condições de suportar as aflições causadas pela tempestade. Enfim, poderiam ter feito qualquer coisa, desde que fosse um ato de fé. Para concluirmos, em nossas vidas passamos por vários momentos, alguns bons, outros ruins, semelhantes a uma tempestade no meio do mar. Todavia, devemos acreditar sempre em Deus em nossa vida, acreditar que apesar das dificuldades, Deus está ao nosso lado. Ser filho de Deus no mundo não é fácil, pois temos que tomar decisões contrárias aos valores deste mundo. Não é fácil, mas tenha fé que o nosso bom Deus está cuidando de seus filhos. Deus tem determinado o tempo de todas as coisas, tanto das boas como das ruins. Espere com fé e a tempestade passará. Leia sempre a Bíblia, ore sem cessar, sozinho ou acompanhado, mas leia e ore sempre. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te pedimos em favor de todos aqueles irmãos que estão passando por alguma tempestade na vida, que o Senhor olhe por eles e dê a eles a calmaria necessária para suportarem este momento. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém.